Vamos a iniciar a matéria nova sobre potenciação. Livro 2, tá bom, galera? Então, bora lá. Potenciação, na verdade, é multiplicação de um número. Como assim, tia? A gente vai, por exemplo, ter essa visualização aqui de uma potenciação. Por quê? A gente vai ter uma potência que refere-se a uma multiplicação. Então, eu tenho aqui 5. Esse número que está aqui, pequenininho, a gente fala que esse número está elevado. Como assim elevado? Esse númerozinho aqui é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número que está aqui maior. Só que a gente fala alguns termos, alguns nomes para esses números, tá? Esse número que está elevado, a gente chama de expoente, tá? Expoente, ok? E esse númerozinho aqui, que é maior, que é grandão, a gente chama ele de base, tá? Esse maior aqui é base e esse que está elevado aqui pequenininho, a gente chama de expoente, tá? E o resultado dessa potenciação, a gente chama de potência. Então, isso daqui, esse resultado, a gente chama de potência, ok? A gente chama de potência. Uai, tia, mas como você chegou nesse resultado? Você está vendo que esse 5 aqui está elevado ao número 2? A gente chama, quando é elevado ao número 2, a gente chama de ao quadrado, que é o quadrado desse número, que mais para frente vou mostrar para vocês aqui, que tem no livro, tá bom? Então, eu estou dizendo que esse 5 aqui, eu estou multiplicando esse número 2 vezes. Não é somar, tá, gente? Muita gente confunde que potenciação é somar os valores. Não é. É multiplicar. Então, esse 5 está elevado ao quadrado, que é o 2, é a mesma coisa que eu pegar o 5 vezes 5. Por que não são 2 vezes aqui? Esse expoente vai ser a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número aqui de base. Então, 5 vezes 5 é quanto? 25, ok? Então, por isso desse número aí, tá? Não é simplesmente que eu inventei, não. Outro exemplo. Aqui, tá vendo a minha base? Vou trocar só a cor aqui pra gente não confundir. Está vendo que a minha base aqui é 2 e o expoente aqui é 3. Eu tô dizendo que o número 2 eu vou multiplicar 3 vezes. Eu não vou multiplicar o 2 por 3 não, gente. Eu vou multiplicar o número 2, que é a base, 3 vezes. É a mesma coisa que eu dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto, né? 4? 4 vezes 2 não é 8? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ou 2 ao cubo é 8. Vamos melhorar aí essa explicação? O que o livro traz? O que ele fala? Que o quadrado de um número, o expoente é o número 2, como eu informei aqui, ó, tá? O expoente é o número 2, que podem ser representadas, estou aqui nessa parte aqui, geometricamente alguns exemplos. Quando o número é elevado a 2, ele geometricamente é uma figura plana, tá? Ele não tem volume. Tá vendo? A mesma coisa que, digamos que aqui seja a nossa sala do 6º ano. Esse exemplo aqui, tá vendo? Eu tô dizendo, digamos que esse lado aqui, ele tenha 3 metros. E esse lado aqui do quadro tenha 3 metros. Eu tô dizendo que se esse lado tem 3 metros e esse lado tem 3 metros, eu tô dizendo que é 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu pegar e multiplicar. 3 vezes 3, que vai dar exatamente 9. Aqui essa sala é um pouquinho menor, digamos que seja esse quadradinho aqui. De lado 2, eu estou dizendo que é 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4. Esse quadradinho bem pequenininho aqui, ele tem de lado 1. Então, eu estou dizendo que é 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é ele próprio, que é 1, ok? Pronto. Aqui eu tenho aqui embaixo o cubo de um número. O cubo de um número é, nesse caso, geometricamente falando, o expoente é elevado a 3, que a gente chama ao cubo, que a gente fala ao cubo, tá?
que ele vai ter geometricamente volume. É uma figura aqui que ela geométrica ele tem volume, não é igual uma figura plana que ela não tem volume. Então é ao cubo mesmo, tá vendo? Por isso que remete-se ao cubo. Então nessa primeira figura geométrica, eu estou dizendo que de lado ele tem o número 1. Então, se é ao cubo, eu vou multiplicar 3 vezes o número 1. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Essa daqui, eu tenho de lado 2. Então, vou multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E para finalizar aqui, eu tenho de lado 3. Tá vendo? 3 quadradinhos aqui. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Ué, professora, mas se for a partir de número 3 o expoente, como é que eu faço? Vou apagar só rapidinho aqui pra gente fazer. Deixa eu apagar aqui. Apagando. Ok, só um instante. Ué, professora, mas se tem outros expoentes acima de 3? Tem, com certeza. Digamos que eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência. A partir do número 3, a gente fala que esse número aqui, o expoente, é elevado à quarta potência, ou se fosse o número 5, à quinta potência, à sexta potência e assim sucessivamente. Eu estou dizendo que 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem 1, 2, 3, 4 vezes. Multiplico 2 4 vezes. Não é somar, tá, galera? É multiplicar. Então, bora lá. 2 vezes 2 é quanto? Deixa eu mudar a cor aqui, fica melhor. 2 vezes 2 é quanto, galera? É 4, certo? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu estou dizendo que 2 elevado à quarta potência é 16. E assim por diante. Beleza? Então, vou levar isso aqui para não ficar muito grande. Eu vou para a segunda parte da nossa explicação, tá? A parte da nossa explicação, que eu não falei no anterior, é o seguinte. Todo número elevado ao número 1 é ele próprio. Por exemplo, 4 elevado a 1. Eu estou dizendo que o número 4 eu vou multiplicar só, no caso não vai ter multiplicação, né? Porque é só uma vez, então 4 elevado a 1 é o próprio 4. 5 elevado a 1, tia, 5. 10 elevado a 1 é 10, ok? Mas tem uma questão aí. Se o número elevado a 1 é ele próprio, quanto que vai dar o número elevado a 0? Aqui eu tenho 11 elevado a 0. Prestem muita atenção, gravem isso. Todo número elevado a 0 vai ser 1. 1, tia? Sim. 2 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 125 elevado a 0, tia? 1, tá? Todo número elevado a 0 é o número 1. Beleza? Aqui recordando, então, o expoente é o número elevado, ok? A base vai ser o númerozinho maior. Aqui eu tenho os valores que vai ser multiplicado 3 vezes. E o resultado vai ser dessa multiplicação vai ser a minha potência. Para a gente finalizar a explicação aí, eu tenho aqui, ó, potência de base 10. Observe as seguintes potências de base 10. 10 elevado a 0 é 1. Por quê? Não vai ter nenhum zero aqui. Lembra que eu acabei de falar com vocês que todo número elevado a 0 é 1? Ok? Beleza. 10 elevado a 1. Especificamente, gente, potência de base 10, você, para fazer a multiplicação, vai ser muito mais fácil, porque às vezes você nem precisa multiplicar. Só raciocinar aqui comigo, ó. 10 elevado a 1, observa que depois do número 1 aqui do 10, só tem um zerozinho. Então, qual vai ser o resultado? 10. Eu vou acrescentar a quantidade de zeros de acordo com o meu expoente. Como? 10 elevado a 2, eu estou dizendo que depois desse número 1 aqui, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, se é 10 elevado a 2, vai ser então 2 zeros depois do 1. Então, vai ser 100. Então, vai ser 1, 2 zeros. 10
apagar aqui, fica melhor. E agora, tia? 10 elevado 10 ao cubo, como é que vai ser? Então, bora resolver aqui. 10 ao cubo, eu estou dizendo que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, certo? Mas eu posso facilitar. Esse 3 aqui vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar. Então, eu vou colocar o número 1 aqui e vou colocar 3 zeros. Então, vai ser 1000. E assim por diante. Tá vendo que 10 elevado à quarta potência, eu vou colocar 4 números zeros. Tá bom? Aí, finalizando aí, toda potência de base 10, que tem um número natural com expoente, é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades do expoente. É isso que eu acabei de explicar. Beleza? Então, galerinha, aqui uma observação, ó, que é muito importante. Essa e essa daqui que eu vou explicar. Não confunda 2 ao cubo, aqui, ó. Não confunda 2 ao cubo com 2 vezes 3. O expoente é a quantidade de vezes e não é a multiplicação entre a base e o expoente. Beleza? Observação. Usando potências de base 10, podemos escrever abreviadamente números muito grandes. Então, por exemplo, aqui eu tenho 380 milhões. Eu posso abreviar fatorando esses valores aqui, ó. Tá? Eu posso fazer aqui, ó. Fazendo esse valor multiplicar 38 vezes 10 milhões, que vai dar a mesma coisa. Mas isso daí é só uma observação, tá, galera? Essa questãozinha aqui a gente vai ver mais lá pra frente, tá bom? É só por uma curiosidade, ok? Eu tô dizendo que se eu pegar o 38 aqui, tá vendo que o 10 milhões tem 7 zeros. É a mesma coisa que eu pegar o 38 vezes 10 elevado à sétima potência. Mas isso vocês vão ver em notação científica um pouquinho mais lá pra frente. É só uma pequena observação, tá bom? Então, bora lá. Vou mandar para vocês mais um vídeo para fixação, para qualquer dúvida, para vocês conseguirem também fazer essa atividade, beleza? Então, bora para as atividades.